Meu avô, ele sempre foi uma figura complicada. Sei que antigamente os tempos eram outros, mas isso não justificava o que ele fazia. Ele bebia demais, perdia o controle e chegava em casa alterado. Em um dia, ele, embriagado, chegou em casa, pegou a arma dele e começou a ameaçar minha avó com a arma. Meu tio, cansado dessas palhaçadas, chegou ao ponto de jurar ele de morte se continuasse com aquilo. Ele dizia que o meu avô até podia acabar com ele, mas se tocasse na minha avó nunca mais veria a luz do dia. Aquele ambiente em específico era algo abominável. Teve um dia que a minha mãe perdeu uma peça de dominó do meu avô. Parece besteira, né? Mas naquele contexto, qualquer coisa era motivo de desgraça. Quando ele chegou pra frente dos filhos e perguntou quem foi, meu outro tio, vendo o desespero da minha mãe, assumiu a culpa. Meu avô pegou ele pelos cabelos e arrastou até o quarto e começou a chutar ele contra a cômoda várias vezes, de um lado para o outro. Naquele dia, ele saiu todo ensanguentado. Meu avô só parou de bater nele porque minha avó interveio. Sabe o que é irônico? Ele dizia ser religioso, falava de Deus, da Bíblia, mas não tinha um pingo de santo. Uma vez, brigando com a minha avó dentro do carro, ele, no meio da discussão, acabou empurrando ela e ela caiu. Naquele momento, ela acabou sofrendo um aborto espontâneo. Ele não sabia na hora, mas depois acabou sabendo. A Bíblia ela acaba falando que quem faz isso merece pagar com a vida, Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida e contusão por contusão. Tá lá, se tu pesquisar, Êxodo 21, 22 até 25. Minha avó, ela morreu cedo, de desgosto provavelmente. E meu avô envelheceu sozinho naquela casa, reclamando que ninguém o amava. Mas o pior é que deixava rastro, sabe? Toda essa história. Olhando para minha família agora, eu percebo como os traumas passaram adiante. Meu tio, ele virou um alcoólatra. Não como meu avô, mas o suficiente para ver o padrão se repetir. Outro policial, aquele que acabou tendo que passar por toda aquela situação com a arma. E ele ficou um pouco paranoico com isso, em relação às armas. Como se ainda estivesse esperando pelo dia que precisaria delas. E tem um outro que se agarrou na religião com toda a força, talvez tentando ser o que o meu avô dizia ser, mas nunca foi. Obviamente, eu acabei dramatizando um pouco as coisas, afinal, ninguém representa esses erros 100% do tempo. Eu falo isso tanto pelos meus tios, até pelo meu avô em si. Ele, apesar de, não ser a melhor figura paterna e nem representar o exemplo de um ser humano com amor, e que fornecia carinho para os filhos, ele sempre dava o melhor financeiramente, sempre provendo bastante até para uma família grande na época. Essas coisas fazem a gente pensar. Bourdieu falava do hábitos, que é esse conjunto de comportamentos que a gente absorve mesmo sem nem perceber. O ambiente cria a gente, molda o jeito que a gente reage às coisas, até mesmo as que a gente odeia. Durkheim falava de anômia, que é quando a sociedade perde o equilíbrio e as pessoas ficam meio perdidas, sem um norte. E Freud diria que tudo isso está enraizado no nosso inconsciente, que os traumas, eles nunca desaparecem, só encontram outras formas de se manifestar.
Meu avô era um reflexo do tempo dele, do meio em que nasceu, das normas que o moldavam e o que era ser homem naquela época. A sociedade, ela cria signos, símbolos invisíveis que definem o que é ser esperado de cada um. O homem forte, provedor, o chefe da casa. Mas o que acontece quando esses papéis eles vêm carregados de violência? Quando ser forte significa ser agressivo, quando ser provedor significa ser autoritário. Meu avô ele seguiu esse roteiro sem questionar. A sociedade dizia que ele tinha que ser assim, e ele foi. E não só ele, tá? Não só ele. Todos nós carregamos esses padrões sem perceber. A sociedade nos ensina como agir, o que aceitar e o que esconder. Meu tio bebe porque aprendeu que a bebida é um escape. O outro segura a arma como se ela fosse a única coisa que pode protegê-lo do mundo. O outro se agarra na fé como se precisasse se purificar de algo que nem é dele. E eu? O que de tudo isso ainda vive em mim? É fácil olhar para tudo isso como se fosse só sobre meu avô, só sobre minha família, mas e se eu olhar de outra forma? E se em vez de me ver como um indivíduo isolado, eu me enxergar como parte de algo maior? Como parte de um sistema que não só me faz ser quem eu sou, mas que eu também ajudo a sustentar. Durkheim dizia que a sociedade não existe sem o indivíduo, mas o indivíduo também não existe sem a sociedade. Eu não sou só um reflexo da minha família, sou um reflexo da época, do lugar onde cresci e das regras que eu segui sem nem perceber. Se a gente parar um pouco e começar a analisar, a gente vai acabar percebendo que a escola é um dos principais instrumentos que a sociedade usa para moldar a forma como a gente pensa e age. Desde cedo, somos ensinados a seguir regras, obedecer horários, respeitar as autoridades e conviver com as outras pessoas dentro de um conjunto de normas bem específicas para aquele ambiente. Isso não é por acaso. A escola não existe só para ensinar matemática ou português, mas também para nos preparar para o funcionamento da sociedade. Durkheim dizia que a educação tem um papel moral, ajudando a criar cidadãos que compartilham valores comuns e sabem como se encaixar no mundo ao redor. O que acontece dentro da escola não fica só ali, é um treinamento para a vida adulta. Mas esse processo não é neutro. A escola não só ensina, como também seleciona e define quais valores são considerados certos ou errados. Quem não se encaixa nos padrões geralmente é marginalizado, seja por professores, pelos próprios colegas ou pelo sistema como um todo. Quem tem dificuldade em seguir regras, quem não tem o mesmo acesso a recursos como os outros, né? Ou simplesmente quem pensa diferente. Aquela velha história que a arte na escola destrói a criatividade. Todas essas coisas fazem com que a pessoa acabe ficando para trás. Isso porque a escola não apenas transmite conhecimento, mas também reforça desigualdades e hierarquias que já existem na sociedade no geral. Bourdieu falava sobre isso quando explicava que o sistema educacional perpetua a posição social das pessoas, dando vantagens para quem já vem de um contexto mais privilegiado e dificultando a vida de quem não tem essa base. No fim das contas, a escola ajuda a definir quem a gente é e onde a gente vai se encaixar no mundo. Ela molda não só o nosso conhecimento, mas também nossa visão de certo e errado, nossa obediência às normas e até a nossa forma de se relacionar com a autoridade. Se por um lado ela pode abrir portas e criar oportunidades, por outro ela também pode limitar nossa forma de pensar e agir, empurrando a gente para caminhos que talvez nunca tivéssemos escolhido sozinho. E se a gente não percebe o papel dela, acaba achando que tudo isso é natural, quando na verdade foi um processo cuidadosamente construído. Afinal, tudo o que você passou fez com que você se tornasse quem é hoje.
E quando eu vejo tudo isso de fora, com essa perspectiva maior, eu entendo que me conhecer não é só olhar para dentro, é olhar para fora também. Porque eu sou feito de coisas que vieram antes de mim, das normas que absorvi sem perceber, dos signos que me ensinaram a seguir. Mas se eu consigo enxergar isso, talvez eu também consiga mudar. Talvez eu não precise ser mais uma peça desse jogo.